Oi, gente! Uma das minhas últimas leituras de 2021 foi a saga que baseou a série de Pretty Little Liars, que eu vou chamar de agora em diante PLL para facilitar. E eu decidi fazer um vídeo falando sobre os livros e minha opinião sobre eles. Vai ter bastante spoiler, tanto dos livros quanto da série, então se vocês não quiserem pegar spoilers, vai lá ler os livros, termina de assistir a série e volta aqui depois. Não digam que eu não avisei. Mas antes de tudo, já deixem um like, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, comentem o que acharam, gostei por aqui. E não deixem me seguir nas redes sociais, que estão sempre linkadas aqui embaixo. Caso vocês se interessem pelos livros, mesmo depois de tudo que eu falar, vai estar aqui na descrição o link de compra. Eu também quero pedir desculpas antecipadas, caso eu me exalte durante algumas partes. Eu esperei muito tempo para gravar esse vídeo e eu tenho muito para falar. Ainda mais, se tiver barulho ao fundo, obra do vizinho, eu tô com o computador aberto aqui do lado, pode ter emitido ruído também. Eu sei que a maioria das pessoas não sabe que a série de PLL é baseada em uma saga de 16 livros, tirando os extras, e eu de todos, infelizmente. Os livros são divididos em 4 arcos, cada um contendo 4 livros, e os livros extras se passam entre eles. Todos os livros têm o ponto de vista das 4 protagonistas. Tem várias diferenças entre os livros e a série, até porque não tem como tu fazer uma série de 7 temporadas e 300 episódios sem mudar algumas coisas, mas eu vou falar das diferenças mais adiante. Pra quem não sabe, PLL vai contar sobre um grupo de 5 amigas, a Arya, a Spencer, a Hannah, a Emily e a Alison, que é meio que a líder ali delas. Um dia, durante uma festa de pijama, a Alison simplesmente desaparece, e a primeira diferença entre a série e os livros é que depois de um ano na série, as meninas começam a receber mensagens de uma pessoa chamada A, ameaçando contar os segredos delas se elas não fizerem algumas coisas. Nos livros é a diferença de 3 anos. As meninas têm certeza de que essa pessoa é a Alison, só que o corpo dela é encontrado e elas continuam recebendo essas mensagens. Nós descobrimos que durante os anos que a Alison esteve desaparecida, as coisas mudaram entre elas, tanto que elas não são mais nem amigas. A Arya se mudou pra Islândia e quando ela começa a receber essas mensagens, ela já tá em Rosewood de novo, que é a cidade onde tudo se passa. A Hannah, que era o patinho feio das amigas, mudou muito a aparência e se tornou popular junto com a Mona, que é uma menina que a Alison e elas meio que faziam bullying. A Emily e a Spencer acabam não mudando tanto, mas elas acabam se focando mais no que elas gostam mesmo, que a Emily é a natação e a Spencer os estudos. Eu vou dividir esse vídeo em 5 partes. Primeiro vai ser o resumo, depois as diferenças, pontos positivos da série dos livros, pontos negativos, e vou falar depois sobre cada personagem protagonista. Vamos começar com um resumo do que acontece em cada arco, e vai ter muito spoiler daqui em diante. No primeiro arco, elas começam a ser ameaçadas, mas escondem-se de todo mundo, inclusive entre elas, até porque elas não viram amigas tão rápido. A Arya teve o relacionamento com Ezra, que durou, tipo, 5 minutos, porque os dois se conheceram no bar, ela mentiu que tava na faculdade, ele tinha acabado de sair, mas quando eles se encontram novamente, é porque ela tá dando aula no ensino médio, ele é o professor de inglês dela. No primeiro livro, eles acabam só ficando, e depois, no terceiro, eles voltam a ficar, mas dura 5 minutos, porque a Arya tá namorando um cara que é o Sam, que é o ex da Hannah, então acaba gerando bastante atrito entre elas por conta disso. Ele recebe a mensagem de A, que é uma foto dos dois ficando, mostra pra direção da escola que demite o Ezra, e ele acaba terminando com a Arya depois disso. Também, os pais da Arya estão se divorciando, porque a mãe dela descobriu que ele tá traindo ela desde antes deles irem embora pra Islândia com uma aluna, então eles se divorciam, a Arya já sabia disso tudo e gera um atrito com a família dela, e o pai dela vai morar com a Meredith, que é essa aluna dele, com quem ele estava traindo a esposa. A Emily começa a sair com a Maya, que é uma nova menina que chega na cidade, só que isso não é muito bem aceito pelos pais dela, que são homofóbicos e racistas, além de que ela se aproxima do Toby, que é um adolescente muito problemático. O Toby morre no final do segundo livro, e todo mundo pensa que a Jenna, que é a irmã dele, é já que elas acreditam serem as culpadas pelo acidente que cegou a Jenna. Depois a gente descobre que, na verdade, não foi bem um acidente. A Jenna e a Alison tinham se aproximado e elas planejaram aquilo. Toby abusava da Jenna e eles tinham vários fogos de artifício. E os pais dele falaram que se eles estourassem mais fogos,
ele iria pro colégio interno. Então a Alison tocou um fogo de artifício pela janela e acabou sendo o Toby o culpado. Realmente ele foi pro colégio interno, mas o fogo de artifício pegou no rosto da Diana, que cegou ela. A Spacey tá saindo com o Rain, que é o noivo barra namorada da Melissa. Ele tá traindo a Melissa enquanto sai com a Spencer. Eles acabam ficando, ela perde a virgindade com ele e ele termina com ela por telefone. A Melissa e a Spencer não se dão nada bem, mas quando a Spencer conta a verdade pra Melissa, ela acaba sendo bem acolhedora com a irmã. E a gente até acredita que elas vão começar a se dar bem depois disso, mas não. A Hannah, ela tá muito ocupada com os daddy issues dela e sendo popular. E, por incrível que pareça, é ela quem descobre quem é A no primeiro arco. Tem 2 As nessa saga. A Mona, que é no primeiro, e outra pessoa no segundo, que eu vou falar quem é. Ela descobre isso porque a Mona usava 2 celulares, o dela e um pra ameaçar as meninas. Só que ela quis mandar uma mensagem como A pra Hannah e acabou usando o celular próprio dela. Então a Hannah identificou o número e conseguiu saber. Mas ela é atropelada antes de contar pras amigas dela e fica meio com uma espécie de amnésia. Mas no final desse arco, ela lembra tudo. A Mona tá andando de carro com a Spencer e elas também acreditam que a Mona tá sendo ameaçada por A, porque a Mona falou isso. A Mona começa a admitir tudo. Ela diz que o motivo dela tá fazendo isso foi por conta de todo o bullying que ela sofreu e que ela sabe do segredo das meninas porque ela achou o diário da Alison, que simplesmente foi jogado no lixo, e lá tinha o segredo de todas elas. Além disso, ela também tava com o Toby e com a Diana quando o acidente aconteceu. E ela queria falar a verdade, mas primeiro que a Alison ameaçou o Toby, então ele teve que assumir a culpa. A Diana também fingiu que era o Toby pra ele ser mandado pro internato. E meio que o pessoal acreditou que a Mona tava inventando tudo isso porque ela não gostava da Alison, até os próprios pais dela. Então ela tinha bastante motivos pra fazer o que ela fez. Ela acaba se envolvendo numa briga ali com a Spencer perto do precipício. Então ela cai do precipício e morre. E nessa fase também, eles estão tentando achar o assassino da Alison. Tem muitas evidências que apontam pro Ian, que é o ex da Melissa. Todo mundo acredita que os dois meio que tinham um namoro secreto, porque eles viviam flertando entre si. O que é bem doentio, porque ela tinha 13 anos quando desapareceu e ele tinha 19. No segundo arco, as ameaças de A não terminam. E ela até acreditam que seja o Ian, porque ele tá em julgamento. Nesse arco, a Emily começa a sair com o Isaac e ela percebe que ela é bissexual. Mas o namoro não dura muito porque a mãe dele odeia ela. Ela faz amizade com uma menina nova na cidade, que é a Chloe. E o pai da Chloe começa a assediar a Emily em troca dela ganhar uma bolsa de estudo na faculdade. A Chloe descobre isso, mas ela prefere acreditar no pai do que na Emily. Então elas nunca mais são amigas e a Chloe nunca mais aparece nos livros. A Spencer começa a pensar que ela é adotada porque a avó dela morreu e no testamento ela só deixou coisa para os netos biológicos e a Spencer não estava incluída. Ela até conhece uma mulher que diz que é a mãe biológica da Spencer e as duas se conhecem. Acontece que a mulher deu um golpe na Spencer, pegou todo o dinheiro da poupança dela, porque a Spencer foi burra nesse momento, mas depois eu explico mais sobre isso. E a gente descobre que, na verdade, a mãe da Spencer teve muita dificuldade quando engravidou da Melissa. E quando foi engravidar da Spencer, eles usaram barriga de aluguel. A Spencer também descobre que o pai teve um caso com a mãe da Alison e que a Alison, na verdade, é meio irmã dela e da Melissa. Os pais dela depois se divorciam disso, tá bem? A Hannah tá morando com o pai porque a mãe dela foi pra Singapura e o pai dela simplesmente manda ela pra uma clínica psiquiátrica porque ela tem distúrbios alimentares. Tipo assim, sem ela querer, vai na força mesmo. Ela tá morando também, além do pai, com a madrasta e com a Kate, que é a filha da madrasta dela. E as duas não se dão nem um pouco bem. Lá na clínica, ela conhece a Isis, que é uma menina muito parecida com a Alison. O Noel e a Arya começam a namorar. Nesse arco, os dois se conhecem numa sessão espírita. O Noel participa da sessão espírita para tentar se comunicar com o irmão dele, que faleceu há anos, ele acabou fazendo suicídio. Então ele sempre vai e eu achei bem legal isso. O Ian desaparece e um outro homem, ele começa a ver suspeito. Não só de matar a Alison, mas a Diana também, que morre. E ela morre da mesma forma que a Alison. No último livro dessa saga, é revelado que a Alison tem uma irmã gêmea idêntica, que é a Courtney. E a Courtney passou anos numa clínica psiquiátrica, a mesma para que a Hannah foi enviada, inclusive. E ela passou a vida toda lá e sempre mantiveram essa filha em segredo pelo próprio bem dela.
mas agora dizem que ela tá mais estável mentalmente, então ela pode começar a conviver com a família. Ela também começa a frequentar a escola junto com as meninas, e todo mundo fica tipo, meu Deus, que bizarro. Aí a Courtney acaba se abrindo para as 4 meninas, dizendo que, na verdade, ela é a Allison, que a outra menina, que era amiga delas, era a Courtney de verdade, mas que essa Courtney de verdade trocou de lugar com ela. Os pais acabaram enviando ela pra clínica e não perceberam. A gente descobre que essa coisa troca realmente é verdadeira, mas essa Allison que voltou, ela era A, e ela tenta matar as meninas, tipo, elas vão pra casa dela e elas estão no celeiro, e ela taca fogo, deixa um bilhete explicando toda a verdade, e as meninas percebem que dentro de um armário tá um cheiro muito ruim. Elas abrem o armário e percebem que tá a Melissa ali, ela tinha sumido durante o dia, e tá o Ian morto. As 4 meninas e a Melissa conseguem fugir da casa, e quando os bombeiros chegam, ninguém encontra os restos mortais da Allison. Então, tem a hipótese dela estar viva e ter conseguido fugir, mas todo mundo acredita que ela morreu. O terceiro arco se passa um ano depois disso, e a gente descobre que elas não são mais amigas. Um ano antes, elas tinham feito uma viagem pra Jamaica, e a gente sabe que alguma coisa aconteceu ali que fez elas se afastarem. O que a gente descobre é que elas conheciam uma menina chamada Tabitha, que também é muito parecida com a Allison, porque todo mundo é parecido com a Allison. A Emily acredita que ela é a Allison, mas as outras meninas acham que ela morreu. Então elas ficam falando, Emily, supera isso. Mas a Emily convence elas que pode ser a Allison, porque a menina tem várias cicatrizes de queimadura. Essa Tabitha, ela age de um jeito muito parecido com a da Allison, e as meninas acabam se envolvendo numa briga com elas quando estão no terraço, e a Arya empurra ela do terraço. E elas nunca mais acham o corpo depois disso. A Hannah e a Arya, depois da viagem pra Jamaica, elas vão pra Islândia junto com os namorados, a Arya com o Noel e a Hannah com o Mike. E lá, num barzinho na Islândia, a Arya trai o Noel com um cara chamado Olaf, e ela tenta roubar uma arte mangolga com ele. A Hannah é a única pessoa que sabia da traição, porque ela pegou os dois no flagra, mas ela nunca contou nada. A Amy tem uma filha escondida. O pai era o Isaac, que foi esse cara que ela namorou. Ela não contou pra ele, ela, tipo, até ia dar a filha pra uma mulher chamada Gayle, mas ela desistiu porque a mulher tava tentando comprar a filha dela, literalmente, e ela deu pra uma outra família adotar. Só que a Gayle se muda pra Rosewood e começa a ameaçar a Emily. E todo mundo acredita que uma mulher de mais de 40 anos vai se importar e ficar mandando mensagem ameaçadora para as meninas de 18 anos, então elas começam a achar que a Gayle é a. A Gayle era a madrasta da Tabitha e acaba morrendo também. A Hannah e o pai estão se dando bem nesse ponto da história. A mãe da Hannah já voltou de Singapura, então ela não tá morando mais com o pai. O pai tá tentando se candidatar a senador ou vereador do estado, então ele tá fazendo campanha política e a Hannah tá ajudando ele. E ela também acaba meio que caindo no golpe de um cara que diz que é um fotógrafo e que ela pode ser modelo, então ela faz várias fotos. E na verdade ele diz que se ela não der 10 mil reais pra ele, ele vai publicar essas fotos, que são algumas assim escandalosas, é tipo ela fazendo uma cara mais sensual. E isso seria um escândalo pra campanha do pai dela, então ela rouba dinheiro da campanha, bota a culpa em outro funcionário que acaba sendo demitido. A Spencer, durante as férias, ela foi visitar a faculdade que ela quer fazer. E ela ficou viciada em drogas. É como se a saga já não tivesse reclamado o suficiente. E ela acaba entregando uma amiga que ela fez lá pra polícia, porque a polícia vai atrás delas. A mãe da Spencer também começa a sair com outro cara que tem 2 filhos, a Amelia e o Zet. A princípio, o Zet e a Spencer se tornam muito amigos, só que a Spencer acaba explanando pro pai do Zet que o Zet é gay, e é uma coisa que tinha contado só pra ele. E depois disso o pai deles manda o guri pra um colégio militar. Todo mundo fica puto com a Spencer. A Amelia também, tipo, para de gostar da Spencer. A Spencer diz que não entende o porquê. E ela falou isso porque o pai tava brigando muito pra achar que o Zet tinha transado com a Spencer. No último livro, elas vão fazer um cruzeiro com o colégio. Simplesmente o colégio é esse. E lá tem o Graham, que ele é o ex da Tabitha, que tem vários colégios nesse cruzeiro. E a Arya fica muito amiga dele. A Hannah e a Naomi ficam amigas também. A Naomi é uma personagem que nunca se deu muito bem com a Hannah, mas agora elas percebem que elas têm muito em comum. E também a Naomi é amiga da Kate, que é a irmã emprestada da Hannah.
E ela disse que ela brigou com a Kate, a Naomi no caso, mas nessa parte a Kate e a Hannah já estão, tipo, super de bem. Então as duas ficam amigas e eu não sei cadê a Kate, nesse livro ela simplesmente some. A Spencer tá saindo com um cara que ela conheceu nessa faculdade, onde ela ficou viciada em drogas. E ela fica com muitos ciúmes porque a Naomi e eles são amigos também. Elas ficam em dúvida entre a Acia, Naomi ou o Graham, mas ela insiste que não é o Graham. O Noel dá pra Arya nesse livro um colar que ele achou na praia e que, na verdade, o Graham conhece porque era da Tabitha e foi plantá-lo lá por lá. Depois que ele percebe isso, ele fica bem assim brabo com a Arya porque ele quer de volta e a Arya não quer dar pra ele o colar. A Emily, ela chegou no auge da trouxice dela nesse livro porque ela se apaixona por uma menina que é a Jordan e as duas começam meio que ter um namoro ali, sei lá, começam a ficar muito próximas. Só que a Jordan, ela tá de pedra no navio. A Emily descobre isso e também descobre que ela é uma das criminosas mais procuradas do país e não conta isso pra ninguém. A Jordan conta a verdade pra ela, mas chega no ponto que a polícia chega no navio e a Jordan, ela até tenta convencer a Emily a fugir junto com ela e a Emily cogita muito essa ideia e a Jordan simplesmente foge nadando, ela pula do navio. No final do arco, o navio pega fogo, todo mundo tem que evacuar. E as meninas pegam um bote salva-vidas e elas começam a ir na direção contrária que tá todo mundo indo. Porque elas acreditam que elas têm que ir muito longe pra se livrar do colar que o Noel deu pra Arya, porque elas acham que é uma evidência que aquilo pode incriminar ela. O quarto e último arco é muito mais focado no julgamento, porque a Alicent, ela tá viva. A Emily contou que deixou a porta da casa que pegou fogo lá aberta pra Alicent fugir, e a Alicent conseguiu fugir. E durante esse arco, a Alicent vai plantando várias pistas falsas que levam a polícia a acreditar que as meninas mataram ela. A polícia também descobre que elas estavam no mesmo hotel que a Tabitha na noite da morte dela. Elas até vão presas, mas são liberadas sob fiança, e o que gera todo um caos na família da Emily, porque eles tiveram que vender várias coisas pra pagar a fiança, já que eles não são muito ricos, na verdade nada ricos. E a Emily começa a ter uma discussão com a irmã dela, que é a Caroline, que fica muito brava porque a Emily contou pros pais dela essa gravidez, eles já estavam bravos com ela, mas ela foi passar um tempo com a Caroline na faculdade dela pra manter a gravidez escondida. E a Caroline começa a soltar várias coisas ali pra ela, que ela até tem razão em um ponto, mas as duas brigam e a mãe dela infarta. Ela até tenta se matar, mas ela ligou pra Spencer avisando que ela ia fazer. Então a Spencer consegue chegar com a Melissa lá e com as outras meninas pra impedir isso. Junto com o Chase, a Spencer começa a investigar sobre o paradeiro da Alicent. Ele tem um site sobre casos criminais não solucionados e teorias da conspiração sobre isso. A Arya termina com o Noel por achar que ele quase morre depois disso. A Hannah se voluntaria em uma clínica de queimados, onde o Graham tá internado, inclusive, botaram uma bomba caseira no navio que explodiu bem nele. Mas ele e outra paciente acabam morrendo. A Alicent tenta matar elas com o Nick, que é um cara que ela conhece na clínica psiquiátrica, só que a polícia chega antes, então a Alicent foge e o Nick vai preso. Depois elas começam, durante todo o processo delas quase estarem no julgamento, elas começam a investigar pistas sobre a Alicent. E a Emily finge que se matou, e enquanto as meninas estão sendo julgadas, a Arya fugiu do país, ela foi pra Europa, mas depois a polícia acha ela atrás de volta. A Spencer até pensa em fugir, mas não faz isso. A Hannah se casa com o Mike, no meio disso tudo. E as meninas vão presas, porque basicamente todas as evidências apontam pra ela. A Emily vai até a Flórida, encontra a Alicent e chama a polícia, enquanto todo mundo acreditava que ela estava morta. E aí elas são liberadas e tudo acaba bem. No final, a Spencer fica com o Rain, o que é muito aleatório. A Arya vira artista, a Hannah vai virar atriz e a Emily tá na faculdade. Como sempre, mais ferrada, né? Indo pras diferenças, uma coisa que muda muito é a questão da aparência dos personagens. Particularmente, isso não me incomodou nem um pouco, porque todo mundo é branco. A única pessoa que não é branca é a Maya e a família dela. E eu vou dizer não branco porque eu não sei se eles são negros ou pardos, mas parece que isso só tem relevância pra mostrar o quão racista a mãe da Emily é. Chega até um ponto da história que a Maya simplesmente some. Eu não quero pegar um TV muito pesado porque o último livro foi lançado em 2014. Além disso, os livros são muito mais responsáveis do que a série em tratar de alguns assuntos. Primeiro, a questão da Arya namorando o Ezra, que é o professor,
Como eu falei, dura 5 minutos nos livros. Eles ficam a primeira vez no bar, depois no segundo livro eles ainda estão um afim do outro, mas não acontece nada. No terceiro eles têm um relacionamento, mas aí descobrem, o Wesley é divertido, eles se mudam de cidade. No terceiro arco, eles até tentam de novo namorar, se aproximar, porque ela já é maior de idade, só que ela percebe o quão idiota o Wesley é, então não é nada. E também distúrbios alimentares é tratado com 1000 vezes mais responsabilidade nos livros. Na série, a impressão que dá é que depois que a Hannah atingiu o peso que ela queria, a bulimia dela simplesmente passou. Ela até tem outros momentos ali mais tensos, mas depois que a Arya diz umas palavras bonitas pra ela, passa. No livro, a gente acompanha isso até o segundo arco, uma coisa bem vívida mesmo. Pode até dar gatilho para algumas pessoas, então se tu for sensível, eu não recomendo. Mas a gente percebe nos livros que não é simplesmente a Hannah chegando no peso que ela queria que a bulimia vai sumir. Eu senti um pouco de falta de ver mais essa questão nos outros livros da saga, mas tem pelo menos em outros livros, que é a metade, já tá muito melhor do que ter em, tipo, uma temporada da série. Eu esqueci de mencionar isso, mas eu quero fazer uma comparação de como a série lidou com o Ezra e com a Arya, e como os livros lidaram. No livro, a gente até que, apesar da Arya ser menor de idade, a gente consegue entender por que eles ficaram no primeiro livro, já que ela mentiu que estava na faculdade pra ele. E depois meio que não tem como passar mais pano, né? Tanto que a própria autora não passa pano e o cara é demitido e depois some. Na série, eles continuam tendo um relacionamento, outras pessoas descobrem, mas quem é contra é visto como o antagonista. E além de que na série a gente sabe que o Ezra já conhecia a Arya, já sabia a real idade dela, porque ele já tinha conhecido a Alicent, já tinha ficado com ela, outra menor de idade pro nosso pedófilo local. E no final, a série simplesmente coloca os dois se casando. Além disso, a linha do tempo é bem diferente, eu senti bastante isso, porque é como se cada livro fosse uma semana e cada arco um mês. Então, o primeiro livro da saga é o primeiro episódio da série, é a mesma coisa, basicamente. Eu acho que esse é o episódio mais fiel aos livros, inclusive. Outras diferenças que eu acho que valem a pena citar aqui, tá? Primeiro, o Caleb não existe nos livros. E eu sei que isso é triste porque ele é um dos personagens que eu mais gostava. E eu gostava muito do namoro dele com a Hannah na série. Mas eu acho que só criaram ele pra Hannah ter um namorado fixo, porque ela tem vários namorados durante os livros. E no final termina com o Mike, e eu nem sei por que criaram um novo personagem, sendo que a personalidade do Mike e a do Caleb é bem parecida. Além disso, como eu falei, tem uma diferença de 3 anos entre o desaparecimento da Alicent e acharem o corpo dela. No ano que ela desaparece, elas estariam fazendo 14 anos, então nos primeiros livros elas têm 17 e nos outros 8 últimos elas têm 18. E também, como eu falei, a Emily é bissexual nos livros, enquanto na série ela é lésbica. Ok, vamos para os pontos positivos. Eu gostei muito da Amanda sendo A no primeiro arco. Eu achei muito legal. Na série ela até é A, mas eu gostei muito disso e também de ser a verdadeira Alicent. E são só as duas, o que faz com que seja bem coisa de ensino médio as ameaças, o que seria uma coisa ruim, mas como as personagens estão no ensino médio, estão adolescentes, é muito compreensível e muito mais fácil de acreditar do que na série, que tem todo um time de pessoas fazendo ameaças super especializadas. Eu tô tocando aqui, mas é porque eu percebi que eu tô com um cravo nas minhas costas e eu quero tirar ele. As ameaças começam a ficar mais pesadas assim no último arco, mas até lá são coisas assim, até um pouco idiotas pra falar a verdade. Mas eu gostei disso. Inclusive, a leitura dos livros flui muito bem. Se você tem um bom ritmo de leitura, tu consegue ler em 2 dias esses livros. Teve alguns que eu li até em 1. Pontos negativos, e agora vai ser longo. O que mais me incomodou é que os personagens não têm nenhuma evolução, ou tem muito pouco. E quando tem, é destruída. No final do segundo arco, as meninas, depois de sobreviverem ao incêndio que a Alicent provocou, elas começam a mudar bastante. A Spencer e a Melissa começam a se dar muito bem, e ainda bem isso é mantido. A Arya começa a se dar bem com a Meredith, que é a madrasta dela, que teve uma filha do pai dela. Então, elas vão se dar bem depois que a menina nasce. A família da Emily finalmente aceitou ela. E a Hannah, ela percebeu que popularidade não é tudo isso. Aí chega o nono livro e destrói tudo.
Simplesmente a Hannah volta pra estaca zero e essa foi minha maior decepção. A questão familiar da Arya, que era uma coisa muito presente antes por conta do pai dela e da madrasta, simplesmente desaparece. Eles são poucos mencionados e eu nem lembro deles aparecendo na saga. Ao invés disso, a autora pegou todo esse tempo que a Arya passava com o pai e a madrasta e botou ela passando com o Noel. Tipo, substituiu ali. A Emily, como sempre, foi esquecida no churrasco, né? Outra coisa também que me incomodou muito, e eu reclamava muito disso no Instagram, é que, com exceção do primeiro, penúltimo e último livro, todos os outros acabam da mesma forma. Ou tem festa, ou tem incêndio, ou tem morte, ou tem os três juntos. Eu sempre me sentia muito crítica quando eu ia dar nota no Scooby, porque esses livros têm pontuação muito boa. E eu acho que a nota mais alta que eu dei foi 3 estrelas, que pra mim não é uma nota boa. E eu vi o pessoal falando, tipo, muito bom, não esperava esse final, plot sensacional. Se tu parar pra pensar um pouco sobre os plots, eles são todos iguais, não tem nenhuma diferença. Além disso, as personagens são muito ingênuas. Elas estão sendo ameaçadas há um tempão por uma pessoa e elas acreditam em tudo. Eu vou dar um exemplo disso quando chegar a parte da Hannah, então aguardem. Só que essa ingenuidade delas chega a me dar raiva e me fez até torcer para que a realmente conseguisse destruir elas. Também, rivalidade feminina tem muito no livro. Ou é a Arya, Hannah e Spencer odiando a menina, ou é a Emily se apaixonando por uma. Não tem um meio termo. E é uma rivalidade por umas coisas muito toscas, tipo, a Hannah odeia a Naomi e a Riley só porque elas também são populares que nem ela. A forma como a terapia é tratada nesse livro é muito ofensiva. No primeiro arco, a Spencer faz terapia e os pais dela tiram ela porque acham que não tá funcionando, não tá fazendo bem, sendo que ela só começou a impor a opinião dela. Mas tudo bem, todo mundo conhece alguém com esse tipo de pais. E no segundo arco, elas começam a fazer terapia em grupo pra superar a morte da Alicent. Só que a abordagem ali da terapia não funcionava pra elas. E elas simplesmente pararam de fazer com a desculpa de que terapia não funciona. Durante todo o resto dos livros, nenhuma vez é mencionada terapia, a não ser uma vez que a mãe da Spencer ameaça mandar ela de volta e ela fica tipo, não, eu não quero, blá blá. Sendo que a gente sabe que há diversas formas de abordagem de uma terapia e que não é todas que vão funcionar contigo. E o que parece é que as personagens superaram muito bem tudo sem precisar de ajuda, sendo que não é possível que elas tenham passado por tudo isso sem sair com nenhum trauma. Também tem a questão de que todos os personagens que são vistos como vilões ou obstáculos para as meninas conseguirem descobrir quem é a foram pacientes psiquiátricos. Não no Radley, que tem um papel importantíssimo na série e no livro ele é citado tipo uma vez, mas é uma outra clínica que é a mesma que a Hannah foi. Todos os personagens têm alguma doença mental e foram parar nessa clínica e foi ali que eles conheceram a Alicent. Só que não é um pouco preconceituoso tu botar todos os vilões da saga como pacientes psiquiátricos? Como se todo mundo que tivesse uma clínica psiquiátrica fosse assim. Falando em clínica, é impossível que a Courtney e a Alicent tenham trocado de lugar e ninguém tenha percebido. A desculpa que dão é que a Courtney sempre imitava ela, sempre ficava imitando a Alicent, e elas são gêmeas idênticas. Mano, não é assim. Principalmente porque a Courtney passou a vida inteira dela em uma clínica psiquiátrica tomando medicamentos. E na troca, provavelmente esses medicamentos teriam efeitos muito diferentes na Alicent. E como é que nenhum médico percebeu isso? Então as pessoas provavelmente perceberiam a diferença de personalidade. Até porque não tem como tu ficar imitando o jeito de uma pessoa assim, né, mais escorregada. Eu não sei se vocês conhecem gêmeos idênticos. Os meus cunhados são. Hoje em dia eles não são mais idênticos. Mas meu namorado falou que, mesmo quando eles eram idênticos, ele conseguia olhar pra cada um deles e dizer quem era quem. E agora eu te pergunto, se meu namorado, quando criança, conseguia fazer isso, como é que os pais das meninas não perceberam que eles tinham mandado a filha errada pra clínica? Além do mais, não só elas, mas como o Jason, que é o irmão mais velho delas, não percebeu. Eu sei que tem a desculpa de que eles conviviam bem mais com a Alicent do que com a Courtney, porque ela tava numa clínica, mas eles visitavam ela. E durante as férias de verão, a Courtney ia pra casa. Além do mais, falando nisso da Courtney ir pra casa, nos livros falam que ela não podia sair dentro de casa, ela mal podia ir no pátio, porque os pais dela escondiam o fato de ter uma filha numa clínica. Enquanto uma das gêmeas só tá dentro de casa, passa o ano inteiro numa clínica psiquiátrica, mas dentro dela, depois passa o verão inteiro dentro de casa, enquanto a outra pode sair, provavelmente a Courtney teria a pele mais pálida do que a Alicent. Então como é que os pais não perceberiam que mandaram a filha errada? Mas é claro que se eles tivessem mandado a filha certa, seria uma saga de 4 livros e não de 16. Né? Inclusive tem um vídeo que faz as meninas serem incriminadas por ter matado a Tabitha, porque é dito que a Tabitha morreu com vários golpes na cabeça,
e como as meninas só empurraram elas, não seriam meio que elas as culpadas. Só que tem um vídeo que fizeram uma montagem como se elas estivessem, tipo, batendo na Tabitha. E a polícia usa aquilo pra incriminar elas. E só depois de muito tempo percebem que é um vídeo falso. Nesse ponto da história, quem tá investigando os crimes é o FBI. Agora tu vai me dizer que o FBI não tem uma pessoa lá dentro especializada para ser a primeira a olhar o vídeo e dizer: esse vídeo tem montagem. Além do mais, o caso ele é retratado como sendo muito famoso no país. Tanto que tem imitadores e tem até fã-clube pra Alison. E simplesmente a Emily consegue fingir que tá morta e viajar da Pensilvânia até a Flórida sem ser reconhecida. E a Alison consegue fugir do país também sem ser reconhecida. Ainda mais que quando elas fazem isso, elas estão durante o julgamento. Ou seja, tem muito mais atenção pro caso delas. Vamos pros personagens agora. Eu vou começar do que eu menos gosto pro que eu mais gosto. A coisa que eu mais gosto na Arya é o sobrenome dela, porque que personagem insuportável. Ela entrou pro meu top 5 personagens que eu mais odeio. Eu tenho a impressão que ela é a personagem favorita da autora, porque as coisas mais grandiosas acontecem com ela. Ela se relacionando com um professor escondido, ela empurrando a Tabitha do terraço, o Noah ter quase morrido enquanto namorava com ela, fugir pra Europa, entre várias outras coisas que acontecem. Inclusive, em um dos livros extras, que é O Segredo Mais Segredo das PLL, a Arya simplesmente foge pra uma outra cidade com um ex dela da Islândia, eles se casam em segredo, ela anula o casamento em segredo e ninguém descobre. Além disso, ela tem essa coisa que faz eu automaticamente detestar qualquer personagem, que é se achar muito diferente e não ser como a maioria das garotas. Ela até mesmo chama amigos e namorados dela de pessoas típicas de Rosewood, que são pessoal popular e que joga lacrosse, basicamente. Ela sempre parece muito chocada quando as pessoas mostram que tem personalidade, que ela não é a única que tem isso. Um dos motivos de eu odiar a Arya é que ela também é muito hipócrita. Durante o terceiro arco, a Emily fica insistindo que é a Alicent que é a Arya, e todo mundo fica falando pra ela que ela tem que superar isso, porque a Emily era afim dela. Inclusive, a Arya fica insistindo nisso. E no final, quem é que dava certo sobre quem era? Só que no livro do Cruzeiro, que é o 12º, a Arya tá muito amiga do ex-Tabitha e quer ajudar ele a encontrar uma nova namorada. Inclusive, ele tá claramente afim dela. O Noel fala que ele tá afim dela. Ela fica tipo, ah, é capaz. Ele tava. E as meninas ficam falando pra ela se afastar dele, porque ele podia ser A. E ela fica insistindo que ele não é A. Tipo, que é coisa da cabeça delas. Por último, citando aqui as coisas que mais me incomodaram na Arya, eu tinha que falar isso, que foi o que mais me irritou. No primeiro arco, a gente descobre que o acidente da Jenna realmente não foi um acidente, que ela planejou aquilo com a Alicent. E a Jenna fala que elas se aproximaram por terem o mesmo problema com os irmãos. Como a gente sabe que o Toby abusava da Jenna, dá a entender que o Jason também abusava da Alicent / Cushing. Nesse ponto eles não sabem ainda que eram gêmeas, mas era Cushing. A Arya, ela tá muito próxima do Jason nessa parte e, inclusive, ela também que é afim dele. As meninas até começam a acreditar que o Jason realmente abusava da Courtney e a Arya disse que não era possível isso porque o Jason era muito legal com a Arya. Eu sei que a gente tá lidando da Courtney, que é uma mentirosa e manipuladora, mas não dá pra simplesmente descartar uma confissão dela com a desculpa de ah, mas a irmã dela é tão legal comigo. No final, a gente acaba nunca descobrindo se isso é verdade, porque depois que a Arya fala isso, ela simplesmente pensa, ah, é verdade, né? Vamos descartar isso. Mas o que eu gostei bastante é que a Arya e a Emily são as mais próximas das quatro. E faz muito sentido, porque a Hannah, ela se importa muito com popularidade, Spencer se importa muito com os estudos, e ambas se importam bastante com reputação, o que a Arya e a Emily não se importam tanto. Então faz muito sentido elas serem mais próximas, e também é muito legal de ver a amizade delas. A Hannah é uma das minhas maiores decepções. Ela não tem o aspecto divertido que ela tem na série, mas isso não me incomoda. O que me incomoda é que ela é uma personagem muito fútil, e isso não muda. Sempre que eu penso nela, eu só consigo lembrar de namorados, roupas e maquiagem. Ela tem uma evolução tão boa no 8º livro e que foi simplesmente jogada, tipo, pela janela, assim, pela autora. Ela termina a saga do mesmo jeito que ela começou. Tipo, muito parecido. A única diferença é que não tem mais a questão do distúrbio alimentar e que ela tá se dando melhor com a Kate e que ela tá casada com o Mike. Esse casamento foi uma das coisas mais banais que aconteceu nessa saga pra mim. Porque a Hannah disse que o Mike não vai conseguir esperar até ela sair da prisão, porque elas vão ficar muito tempo presas. Isso acontece no último livro. Mesmo o Mike falando que vai esperar ela não confia nele. Então em uma semana, ela, a mãe dela e uma mulher especializada em planejar casamentos
planejam o casamento dela. E eu não sei vocês, mas se eu estivesse quase sendo presa, a minha última preocupação na vida seria me casar. Ela e o pai dela não estão se dando mais bem nesse ponto da história. Então ela pega, liga pra ele e fala: olha, eu vou me casar amanhã, tu não tá convidado, por isso eu tô te ligando pra avisar que tu não tá convidado e que não é pra tu aparecer lá. É óbvio que o pai dela aparece. Sendo que é meio idiota de pensar que não apareceria, porque ele tá casado com a mãe da Kate ainda. E a Kate não só foi convidada pro casamento, mas ela se ofereceu pra ajudar na organização dele. Ou seja, provavelmente ele sabia que ela ia se casar. Ela até deixa ele ficar no casamento, mas ela fica tipo, não fica me incomodando, fica no canto. A questão da dignidade que eu queria ressaltar aqui no ponto de vista da Hannah foi uma coisa que eu só dei um suspiro depois que eu li essa cena, que eu vou falar, e eu pensei, por que eu tô fazendo isso comigo mesma? A Alicent, quando volta, isso é no 8º livro também, gente. Quando ela volta, ela começa a se aproximar também da Kate, da Naomi e da Riley, que são as inimigas mortais da Hannah. E um dia elas estão tudo em casa, e elas estão no quarto da Kate, a Hannah tá sozinha no quarto, e ela recebe um e-mail da mãe dela com convites pra Fashion Week. E ela convida as outras 4 pra esfregar na cara delas. E, na verdade, eu não faço convites, elas passam vergonha quando chegam na Fashion Week porque não conseguem entrar. Eu não sei vocês, mas se eu estivesse sendo ameaçada por uma pessoa anônima o tempo todo, e eu recebesse da minha mãe, que tá em Singapura, convites pra Fashion Week, eu ligaria pra minha mãe pra agradecer e pra perguntar se foi ela mesmo quem mandou os convites. Mas não, a Hannah simplesmente aceita. É esse tipo de situação que eu tive que passar nesses livros. Inclusive, a questão da rivalidade é muito presente, principalmente nos pontos de vista da Hannah. Ela não quer que mais ninguém seja popular. O lado bom é que depois ela e Kate viram amigas no final, já que elas meio que competiam pela atenção do pai da Hannah. Mas também a questão dela com a Naomi é, tipo, bizarra, porque elas meio que viram amigas, depois deixam de ser amigas, e a Naomi some durante os livros. E durante a saga, a Hannah e o Mike namoram várias vezes, terminam várias vezes. E durante uma parte do término, o Mike começa a namorar com a Colin, que é uma menina, tipo, popular também, mas ela é muito querida e muito, tipo, potencial com todo mundo. E a Hannah, ela até para por um momento e pensa que a popularidade fez ela e a Mona se tornarem pessoas extremamente amargas e malvadas com as outras, enquanto que a Colin continuou sendo, tipo, legal com todo mundo. É um momento de auto-reflexão bem legal, e que a gente pensa que vai sair alguma coisa dali. Mas não sai nada. A Hannah continua sendo como ela é antes. Eu gostei dos livros retratarem sobre a bulimia, que é uma forma totalmente diferente da série, que foi bem responsável. Também a questão com o pai da Hannah eu achei muito legal, que ele simplesmente abandonou a filha depois do divórcio. Eles até tentam se aproximar depois, mas acabam se afastando. Até porque não é o tipo de relação que tu consegue simplesmente esquecer tudo que aconteceu antes e voltar ao normal como era. E eu gostei bastante que o livro mostrou isso. A mais inteligente? Sério? Ela só faz cagada. Eu vou dar 3 exemplos aqui de cagadas que a Spencer fez durante os livros. E depois desse momento aqui, esse é o tipo de coisa que uma pessoa que é dada como a mais inteligente faria. Primeiro, quando a Spencer acha que é adotada, né? Ela conhece a Olivia, que é a mulher que foi a barriga de aluguel, e ela quer se mudar pra Nova York pra conviver mais com a Olivia, que ela ainda acredita ser a mãe biológica dela. A Olivia passa o número lá de um agente imobiliário. Aí o cara fala que achou uma rua perfeita, assim, perto de tudo, tá em perfeitas condições, acabou de ser lançado no mercado e tá com um preço muito bom que, tipo, ela consegue pagar. Aí a Spencer passa os dados da conta bancária dela, da faculdade, da poupança da faculdade, pra esse cara, porque ele disse que ele precisa ter eles pra conseguir reservar o apartamento pra ela. Era golpe, né, gente? Obviamente. Como é que a Spencer não parou pra pensar nisso? Os caras esvaziaram a poupança dela. Aí tu me diz, como é que uma pessoa inteligente não para pra pensar que talvez passar todos os dados da tua conta bancária seja uma má ideia? O segundo, aquela questão com o Zed, que ela simplesmente explanou que o guri era gay pro pai, sendo que era uma coisa que só tinha contado pra ela porque confiava nela. E a gente tem a desculpa, tipo, ela tá sob pressão ali, estão brigando. Eu até entendo, mas a próxima coisa que eu vou falar simplesmente não tem condições, não tem desculpa pra Spencer. Ela tá saindo com um cara que ela conhece há, tipo, menos de uma semana, e ela conta pra ele todos os planos que as meninas têm pra pegar a Alicent no pulo. Isso foi no 4º arco já. O cara, na verdade, ele tava fingindo gostar da Spencer, ele era do fã-clube da Alicent, na verdade, e mantinha contato com ela, e obviamente contou tudo pra Alicent. Se bobear, não fazia nem uma semana que a Spencer conheceu o cara, ela já estava contando todos os planos pra ele. Não é o tipo de coisa que uma pessoa inteligente faz. E o que me irrita é que a autora coloca a Spencer como sendo a mais inteligente, como
tendo notas excelentes, vai entrar numa faculdade ótima, porque ela é muito inteligente, mas ela não tem nem 0,1% a mais de capacidade intelectual que as outras personagens. E também eu me irritei muito que ela terminou com o Rain. Foi a coisa mais bizarra do mundo. Primeiro que ele traía a Melissa com a Spencer, e depois que tirou a virgindade dela, ele simplesmente deu um fora nela por telefone. Ele passa livros sumidos. E quando a Emily tenta cometer suicídio no quarto arco, a Spencer tenta entrar no mar pra salvar ela, que a Emily foi se afogando no mar. A Spencer quase acaba morrendo nisso, e quando ela vai pro hospital, o Rain, que é o médico dela, e ele quer começar a sair com ela de novo, e ela diz que não acha uma boa ideia, porque ela tá se dando muito bem com a Melissa agora, e ela não quer, tipo, arruinar isso. Aí o cara me liga pra Melissa e pergunta: ei, tá tudo bem? Eu saí com a tua irmã? E a Melissa diz: tá tudo bem. E ele aparece do nada e fala, tipo, então, será que tu não queria sair comigo? Pois é, eu liguei pra tua irmã e ela disse: tá tudo bem de sair. E a Spencer cai nisso e sai com ele, sabe? É isso que me dá ódio. Claramente dá pra ver que a Spencer não queria sair com ele. Então, eles começam a sair e terminam juntos. O que eu gostei bastante foi como a relação dela com a Melissa evolui de ódio pra, tipo, somos irmãs, nós nos amamos. No começo, os pais das duas têm uma clara preferência pela Melissa, e a Melissa acaba meio que se sentindo ameaçada da Spencer tomar o lugar dela, e por isso que elas brigam tanto. Mas depois que elas quase morrem no incêndio causado pela Alison lá naquela casa que a Melissa estava no roupeiro, elas começam a dar bem, e eu gostei disso. A Emily tem dois traços de personalidade: ser nadadora e ser trouxa. Apesar disso, ela é a que eu mais gosto. Num ponto da história, os pais da Emily até mandam ela pra fazenda lá, morar com os tios dela, que são bem preconceituosos, e ela foge de lá, e a mãe dela fica muito preocupada, e é quando começam a aceitar ela, na verdade. Começando pelas críticas, a Emily é trouxa ao extremo. Eu não quero falar sobre a questão dela com a Courtney, porque a Courtney se aproveitava os sentimentos dela e manipulava muito. Eu quero falar a questão dela com a Jordan, que é extremamente bizarra. Mesmo ela descobrindo que a Jordan é uma criminosa, ela continua mantendo contato com ela. Ela até pensa em fugir com a Jordan. E a fuga da Jordan do cruzeiro é extremamente idiota e cheia de furos, porque falaram que tinha vários barcos da polícia cercando o local, e a Jordan simplesmente fugiu nadando. Pelo visto, a guria é um golfinho e ninguém sabia, né? E mesmo depois que a Jordan tá foragida, a Emily mantém contato com ela por mensagens, e a Jordan nunca diz onde ela tá, mas ela fica: vamos ir pra cá, você tem que ir pra cá. E a Emily tá realmente pensando em ir pra lá. Se eu não me engano, a Emily pode ser até considerada cúmplice por manter contato com uma criminosa. A Jordan acaba eventualmente sendo pega pela polícia, e ela vai presa e ela morre. A Emily fica bem fragilizada com isso, e as amigas dela começam a tratar ela, assim, delicadeza ao extremo pra não machucar os sentimentos dela e ela, tipo, não surtar. E ela usa essa desculpa, né, pra fingir o suicídio, e ela entra no mar, no meio de um furacão, pra ir nadando até certo ponto, pra de lá ela conseguir pegar um ônibus pra Flórida, e lá ela desvenda onde já tá a Alison com a mãe dela. Eu acho que nem mesmo o melhor nadador do mundo conseguiria, tipo, sobreviver a horas no mar durante um furacão. Mas a autora quer que a gente acredite que uma menina de 18 anos consegue. Além do mais, eu acho que ela realmente ter se matado faria muito mais sentido pra história do que ela ter desvendado tudo sozinha, tipo, ter ido nadando até a Flórida. Embora eu acho que tenha feito bem pra autoestima dela. Eu acho que o suicídio tem feito muito sentido, porque, primeiro que todas elas estão sendo há muito tempo ameaçadas por uma pessoa anônima. Mesmo elas falando pra polícia tudo, a polícia não acredita nelas. A namorada dela morreu. Os pais dela estão excluindo ela de tudo. As amigas dela estão tratando ela como uma criança. E elas vão provavelmente ser presas por um crime que elas não cometeram. Faz muito mais sentido na minha cabeça ela ter cometido suicídio do que ela ter nadando até a Flórida. A gravidez da Emily, eu até entendo que precisava ter uma ligação das meninas com a Gayle, da Gayle com a Tabitha, mas eu achei uma coisa que, se tirasse, não teria feito a menor diferença. É como se os livros não tivessem tramas o suficiente. Como eu disse, a Emily tem dois traços de personalidade, mas eu acho que isso é a que torna ela a mais real de todas, porque a família dela não tem muito dinheiro, ela faz natação pra conseguir bolsa de estudo da faculdade, ela vai pra faculdade, parece que ela vai ser uma pessoa, tipo, sim, bem comum na sociedade, pra falar a verdade. E eu gostei, eu acho que é mais fácil se identificar com ela do que com todos os outros personagens. Apesar das críticas, eu acho que os livros são 1000 vezes melhores que a série de televisão. Não é a pior Star que existe, mas também não é a melhor.
não me animaria pra ler mais. Não é o tipo de livro que eu recomendaria, porque eu acho que a premissa é muito boa, mas a forma como ela foi tratada pode parecer, às vezes, um pouco fútil e superficial. Eu acho que alguns tópicos poderiam ter sido mais aprofundados, ao invés de ficar colocando outros tópicos e tramas na saga. Eu não sei se a autora tem outros trabalhos, além dessa saga, e eu estaria super disposta a ler eles. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, compartilhem, comentem o que acharam, gostei por aqui. O que vocês acham tanto da série de televisão quanto da saga, caso tenham lido. E não deixe de me seguir nas redes sociais, estão sempre aqui embaixo. Um beijo, tchau!